Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Estamos ao vivo também no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão recebe novos lotes da vacina contra a Covid-19. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registra mais de 5.000 focos de incêndio no estado. As expectativas para a retomada do turismo com a implantação do projeto Vai Turismo. E no quadro Fala Comunidade, vamos conhecer o trabalho do grupo Resgate ONG. O JTV UFMA está no ar. Hoje, dia 23 de agosto, é o Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e a sua abolição. A data foi instituída pela Unesco e faz uma referência à noite de 22 para 23 de agosto de 1791. Nessa data, escravos de São Domingos, no Haiti, se revoltaram contra o sistema de escravidão, dando início a movimentos de erradicação da escravatura pelo mundo e do tráfico de seres humanos. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo seguem sendo vítimas do crime de escravidão e 71% deste total são meninas e mulheres. No Brasil, de acordo com dados da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, só nos últimos 25 anos, 55 mil pessoas foram resgatadas de atividades consideradas semelhantes à escravidão. Bom, depois do registro da data e das informações fundamentais para uma reflexão, vamos agora ao giro de notícias com os destaques de hoje. A Polícia Militar prendeu, na madrugada de hoje, um homem por porte ilegal de arma de fogo. Durante as rondas na MA 204, os policiais avistaram um veículo modelo Toyota SW4 de cor cinza, com atividade suspeita. Após a abordagem e revista pessoal do condutor, os policiais encontraram uma pistola calibre 380, de numeração suprimida. O homem foi conduzido e apresentado na delegacia do Maiobão. O tenente do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Luiz Paulo Rodrigues, seguiu no último domingo para o Haiti, onde deve auxiliar nas atividades de busca e salvamento após o terremoto ocorrido no último dia 14 de agosto. Além dele, vão estar presentes mais 31 bombeiros militares de outras regiões do Brasil. A primeira etapa do Hospital da Ilha será entregue no final deste ano. Segundo o governo do Maranhão, vão ser entregues 59 leitos de enfermaria, 19 leitos de tratamento de queimados e 26 leitos de tratamento intensivo, UTI, totalizando 114 leitos. Além disso, serão entregues também a farmácia, a ala de imagem, emergência, centros cirúrgicos, lavanderia, cozinha, áreas de apoio logístico, administração e outras. O Hospital da Ilha vai aumentar a rede hospitalar e oferecer mais uma unidade de urgência e emergência na capital. Agora, os usuários do WhatsApp podem emitir, consultar e alterar boletos bancários. O serviço é disponibilizado pelo Banco do Brasil, que foi o primeiro banco a oferecer um assistente especializado em pessoa jurídica no WhatsApp. E para usar a ferramenta, o cliente deve acessar o aplicativo e fornecer informações do pagante e os detalhes de pagamento. A ferramenta também permite consultar saldos, extrato e limites do cartão. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios apontou que uma em cada 5 cidades do Brasil sofre com a escassez de vacinas contra a Covid-19. Sobre esse assunto, eu converso agora com o repórter Robert Oliveira. Robert, esse é um dado preocupante, enquanto algumas cidades, a exemplo de São Luís, avançam na vacinação. São Luís até já vacinou os novinhos, a gente vê outras cidades precisando receber mais imunizantes. Inclusive tem um outro agravante aí, que é a questão da variante Delta, que está se espalhando por todo o país. Boa tarde, Robert.
Oi, Ana, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jota. Exatamente isso, uma notícia bem preocupante, né? Que a gente vai falar agora, que é sobre essas vacinas, né? Porque, assim, esse levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, ela é recente, né? Foi feita entre os dias 16 e 19 de agosto e ouviu mais de 1.500 prefeitos espalhados pelo país, né? Esses prefeitos cederam as informações da prefeitura para que a CMN conseguisse fazer esse levantamento. E o primeiro dado que chama a atenção é que 80,9% dos municípios receberam doses suficientes para imunizar as pessoas nesse período. Só que 19,1% dos municípios precisaram interromper a campanha por falta de imunizantes. Então a gente gera essa dúvida, né? Se mais de 80% dos municípios receberam doses suficientes, por que quase 20% deles precisaram parar de aplicar essas doses, né? A gente vai acompanhar tudo isso para saber o que está acontecendo com esse praticamente sumiço, né, dessas doses de vacina contra a Covid-19. Por exemplo, essa suspensão de aplicação das doses é o que está acontecendo agora lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisou paralisar a aplicação de doses que estava acontecendo nos adolescentes, né? Precisou paralisar justamente por conta da falta de imunizantes. O que é preocupante porque, segundo apontam os especialistas, o Rio de Janeiro é a cidade epicentro da variante Delta aqui no país. Então, essa suspensão aí da aplicação de doses gera muito mais preocupação lá no Rio de Janeiro, que está se comportando aí de uma forma atípica, né? Acaba que está se proliferando mais, né, espalhando cada vez mais essa variante Delta, que é muito mais transmissível do que o vírus normal, né, que a gente viu lá desde o começo da pandemia. De acordo com os dados, essa implicação de suspensão, né, da vacinação, ela afeta mais a primeira dose, tá? Então, os municípios que precisaram parar a campanha de imunização pararam na primeira dose. E como a gente está falando sobre vacinação, né, ontem chegaram mais doses da Pfizer aqui no Brasil, Ana. Foram exatamente 2.152.800 doses que desembarcaram ontem, uma parte pela manhã e a outra parte pela tarde. E aqui no Maranhão também, segundo o governo do estado, vai chegar hoje pela tarde mais doses da AstraZeneca, Coronavac e Pfizer. Serão exatamente 222.020 doses que vão desembarcar aqui em solo maranhense para ajudar aí nessa campanha de vacinação aqui dentro do estado. Ana. Robert, e quem pode se vacinar hoje contra a Covid-19 em São Luís? Hoje o cronograma de vacinação é voltado especificamente para a segunda dose. Então, aquelas pessoas que precisam tomar a segunda dose da Coronavac, Pfizer, em um único ponto, lá no Multicenter Sebrae. Já aqueles que precisam completar a imunização com doses da AstraZeneca devem se encaminhar a qualquer um dos 9 pontos de vacinação espalhados pela cidade. O atendimento vai até às 6 horas da tarde e para se vacinar, esse público deve levar o documento com foto e também a carteira de vacinação da primeira dose. Ana, daqui a pouco a gente volta com mais informações, com outras informações. Obrigada, Robert. Ótimo início de semana para você. E a retomada de vários setores da economia depende da vacinação. O setor de turismo, um dos mais afetados, vem aos poucos ganhando fôlego para recuperar os prejuízos. Aqui no Maranhão, a expectativa é boa para a retomada dos serviços que movimentam o turismo no estado, como hotéis, restaurantes, agências de viagens e outras categorias de estabelecimentos. E agora, com a implantação do projeto Vai Turismo da Confederação Nacional de Bens e Comércio, novas iniciativas serão realizadas, como o estímulo ao desenvolvimento sustentável. Quem teve o sonho de visitar as belezas do Maranhão interrompido por causa da pandemia, já começa a se programar para conhecer de perto o estado que tem a capital Patrimônio Cultural da Humanidade e o segundo litoral mais extenso do país, com destaque para os lençóis maranhenses. A gente já fala muito, amigos da gente também que vieram para cá, e realmente foi uma surpresa. A gente conheceu lá em Barreirinha, é um negócio fantástico mesmo, então diferente, né? Realmente as lagoas, foi um negócio maravilhoso mesmo. Com o avanço da vacinação no Maranhão, já é possível pensar na retomada do turismo no estado. E quem vê nas atrações locais uma fonte de renda pode ficar animado. A taxa de ocupação dos hotéis em São Luís tem crescido. Segundo dados da Secretaria Municipal de Turismo,
O mês de julho registrou média de 64% de ocupação nos hotéis na região litorânea e 60% em toda a cidade. Bares e restaurantes também já apontam crescimento de público. Mas claro que a gente quer trabalhar e reforçar isso para que essa ocupação seja de forma contínua durante todo o ano, inclusive na baixa estação. É pensando em estimular o turismo nas diferentes regiões do país que a Confederação Nacional do Comércio desenvolveu o projeto Vai Turismo, com propostas para alavancar o setor após o impacto causado pela Covid-19. A gente precisava criar mecanismos que, para no futuro, em legislação estadual ou federal, nós tivéssemos as proteções necessárias ou o arcabouço legal necessário para que o setor possa não só se recuperar nos próximos anos, mas também fazer com que haja proteção a um setor tão sensível que lida com o público e que interage com o turismo. A ideia do programa é discutir propostas que impulsionem o turismo, ouvindo gestores, empresários do setor e a sociedade em geral. É começar uma discussão desde agora da base, quer dizer, com os atores do turismo e a sociedade interessada também. Não vamos ficar restritos somente a bares, restaurantes, hotéis, organizadores de eventos. Nós vamos transcender, nós vamos fazer uma discussão holística, participativa, de maneira que seja discutido. Aquilo que está de bom também deve ser preservado, deve ser potencializado, deve ser aprimorado, mas também o que carece, quais são as faltas, quais são os problemas, o que não foi feito que pode melhorar o turismo maranhense. E como a pandemia ainda não acabou, essa retomada do turismo está sendo planejada seguindo protocolos sanitários rigorosos para evitar a disseminação do coronavírus. A gente tem feito desde então, desde que foram editados e publicados esses editais, esses protocolos, a gente tem buscado sensibilizar todos aqueles que fazem o turismo da importância de seguirmos cumprindo essas regras sanitárias e que a gente consiga manter o Maranhão como um destino turístico sustentável e seguro. E hoje começam as inscrições para o auxílio combustível, benefício concedido pelo governo do estado para amenizar os impactos financeiros causados pela pandemia. A repórter Luciana Rodrigues tem outras informações. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Ana. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de agosto e podem ser feitas por meio de preenchimento de formulário no site da MOB. O pagamento da primeira parcela do auxílio está previsto para começar a partir do dia 4 de outubro, seguindo até o dia 22 de outubro. E o pagamento da segunda parcela de 4 a 22 de novembro. O valor do benefício vai de R$ 60 a R$ 300. Podem receber mototaxistas, taxistas, motoristas de transporte alternativo e motoristas de transporte por aplicativo. É com você no estúdio. Obrigada, Luciana. Na última semana, São Luís recebeu o primeiro navio transportador de minério, que produz bolhas de ar no casco para reduzir emissões de gases poluentes. São Luís recebeu o primeiro mineraleiro do mundo a contar com a tecnologia Air Lubrication, que diminui o atrito do casco com a água, reduzindo o consumo de combustível e diminuindo a emissão de gases causadores do efeito estufa. A nova tecnologia ainda está em fase de teste e, caso dê certo, deve ser reaplicada em toda a frota. A expectativa é que uma única embarcação deixaria de emitir até 5.600 toneladas de carbono por ano. E vai ser testada ao longo de um período para se obter todas as informações necessárias para adaptações. Essa adoção dessa tecnologia faz parte do programa EcoShipping, que é o programa da Vale para a redução da emissão de carbono, alinhada com o anúncio da Vale de reduzir os gases do efeito estufa até 2030. E veja a seguir, São Luís recebe Museu das Ilusões. E no quadro Fala Comunidade, vamos conhecer o trabalho do grupo Resgate ONG. O JTV UFMA vai para o intervalo, mas antes tem a nossa dica de português para você. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou mais de 5.000 focos de incêndio no Maranhão, um aumento de 25% em relação ao ano passado. Eu volto a chamar o repórter Robert Oliveira, que traz ao vivo outras informações.
Robert, então, um aumento de 25% em relação ao ano passado, e se tratando aí de focos de incêndio em todo o Maranhão. Boa tarde novamente, Robert. Isso mesmo, Ana, de janeiro a agosto de 2021, desse ano, foram 5.772 focos de incêndios registrados. Esse número já é 25% maior do que registrado em todo o ano passado. Para explicar melhor, no ano passado, de janeiro a dezembro, foram registrados 4.602 focos de incêndio. Esse ano a gente ainda está em agosto, ou seja, faltando ainda 4 meses para concluir o ano, já foram registrados 5.772, ou seja, é um aumento aí de 1/4, de 25% em relação a todo o ano passado. Mirador, Fernando Falcão e Balsas são os municípios aqui do estado do Maranhão que tem maior registro, de focos de incêndio. O Maranhão está em 4º lugar das unidades federativas, perdendo apenas para Mato Grosso, Pará e Amazonas. A gente vê nesse período também de estiagem que a situação climática, as características desses estados também contribuem, para o início desses focos de incêndio. Mas, Ana, a gente também alerta para os focos de incêndio que acontecem em zona urbana, principalmente em pontos urbanos de fiação elétrica, Então, segundo o levantamento feito pelo INPE, esses focos de incêndio também estão cada vez mais aumentando. Então a gente precisa aí tomar cuidado com esses focos de incêndio também em locais urbanos aqui em São Luís, por exemplo. Ana, essas foram as informações de hoje. Nós voltamos com você. Obrigada, Robert. Nesta semana será aberto em São Luís o Museu das Ilusões, que irá trazer pela primeira vez ao Maranhão o maior acervo da América Latina em ilusão ótica. A nossa equipe de reportagem já teve acesso a essa novidade e mostra um pouco para você. Cuidado, moça, vai cair no túnel. Vai um cafezinho aí? Ou melhor, um cafezão. Essas são só 2 das diversas peças artísticas dispostas na exposição do Museu das Ilusões. A exposição é a maior do mundo. Minha fonte de inspiração foi, na verdade, a sala de aula. Eu queria sempre fazer alguma coisa que as crianças vissem a física de maneira diferente. Nós temos aqui hoje o maior acervo de ilusão de ótica do mundo. O curador da exposição é também professor de física, Júlio Abdala, que já é criador da Experciência, maior feira de ciência do Brasil. Desenvolveu o Museu das Ilusões, o primeiro do gênero na América Latina, com o objetivo de proporcionar uma experiência inédita e divertida ao público. A primeira coisa que eu acho que o público tem que ter é curiosidade. Eu sempre falava que se Deus me desse uma filha, a primeira coisa eu queria que ela tivesse saúde. Em segundo lugar, que ela fosse curiosa. Então, a curiosidade vai fazer a pessoa ficar aqui dentro algum tempo, um bom tempo, e isso vai mover as indagações. E nas indagações surgem as explicações e a pessoa acaba aprendendo um monte de coisa relativas ao museu. As 80 peças nos levam a refletir e até a duvidar daquilo que estamos enxergando, como dizem por aí, a um palmo do nariz. Esse é o fio que suporta tudo. Se cortar esse, ele cai. E os 4, 2 de cá e 2 de lá, é para não deixar a tampa cair. Mas ela está toda presa com barbante, ou seja, com linhas, Tração e compressão está tendo aí. E isso só a física explica, A física ajuda a explicar. A atração possui espaços instagramáveis. Olha eu aí, tentando uma entrevista com esse bichinho, digamos, fofinho. Ele não quis muito papo e fomos ver mais do que tem por aqui. Além de entreter o público com momentos fora da realidade, de forma lúdica, interativa e divertida, o museu traz conhecimentos sobre a física, a matemática e a percepção. Você acha que esse segmento é maior que esse? Aqui você acha que essa bolinha aqui é bem maior que essa. E aqui você acha que a peça de baixo é bem maior que a de cima. Na verdade, a peça de baixo tem o mesmo tamanho da de cima, vai ter uma régua que a pessoa pode medir. Esse círculo tem o mesmo diâmetro desse, e esse segmento de reta tem o mesmo comprimento que esse.
São Luís é a primeira cidade do Nordeste a receber a exposição e a segunda do Brasil. A estreia está marcada para a próxima quinta-feira, dia 26 de agosto. Bem interessante, então lembrando, o museu abre suas portas no dia 26, nesta quinta-feira, lá no Shopping da Ilha. Irá funcionar das terças aos sábados, das 10 da manhã até as 10 da noite e nos domingos e feriados, de meio-dia até as 8 da noite. Os ingressos vão ser vendidos no local Shopping da Ilha ou pelo site evetim.com.br. E toda segunda-feira tem o nosso quadro Fala Comunidade, que mostra iniciativas sociais para ajudar diversas comunidades. Hoje vamos conhecer o trabalho do grupo Resgate ONG, que atua no bairro Mutirão, em São José de Ribamar. A equipe do Fala Comunidade hoje percorreu mais de 30 quilômetros. A gente está aqui no bairro Mutirão, em São José de Ribamar, para conhecer mais uma daquelas histórias, daquelas iniciativas que ajudam a transformar realidades. O Grupo Resgate ONG trabalha com crianças, adolescentes e jovens e também pessoas em situação de dependência química. Ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre esse projeto? Então vamos conhecer? E para falar mais e melhor sobre esse projeto, a gente está aqui com o pastor Anderson Lisboa, que é um dos coordenadores do projeto. Anderson, boa tarde. Conta para a gente como é que surgiu a ideia desse projeto, né, do Grupo Resgate. Boa tarde a todos. Então, o Grupo Resgate, ele surgiu em 2015, né? Ele surgiu com o intuito de, primeiramente, ajudar comunidades terapêuticas, que são centros de reabilitação para dependentes químicos. Porque eu sou um recuperado da dependência química e como eu estive próximo dentro dessas comunidades, eu vi algumas necessidades, e uma das principais necessidades era a necessidade de doações, de pessoas voluntariadas a estar sem cobrar nada, se doar para ajudar essas comunidades. Então, em 2015, surgiu o Grupo Resgate ONG, onde nós íamos para as ruas. Até hoje nós vamos para as ruas, bater de porta em porta, pedir doações, para a gente juntar arroz, feijão, macarrão. E com isso nós fomos fazendo parcerias com esses lugares, onde ao mesmo tempo nós também fazíamos o resgate. Nós vamos para as ruas, fazer o resgate nas Cracolândias, no centro de São Luís e também no interior do Maranhão. Então, como o nosso intuito é ajudar, é estender a mão em o nome de Jesus, porque nossos princípios são cristãos, então nós fazemos isso em amor ao próximo e foi crescendo a demanda da necessidade, porque nós começamos a estar dentro da comunidade, junto com a família carente, que era do dependente químico, e com isso nós fomos entrando nas comunidades. E quais são as outras atividades que vocês fazem aqui no Grupo Resgate? Estamos ali com as crianças, fazendo trabalhos sociais no Dia das Crianças, no Dia Feliz, que é em 25 de dezembro, dando brinquedo, levando diversão, com ações sociais dentro da comunidade, dentro do bairro. E temos também, dentro de São José de Ribamar, no bairro do Mutirão, a Escolinha de Reforço Voluntária Agrícola. E aí a gente já vinha conversando com o pastor Luiz Carlos, que é um dos diretores da Escolinha de Reforço Voluntário Agrícola. Ele já tinha um sonho, e juntamos a necessidade com o sonho, onde ele já tinha um lugar, o lugar onde é instalado hoje a escolinha, e com isso nasceu o projeto dentro do Grupo Resgate. Muito obrigado então pelas suas informações. E agora a gente está aqui num ambiente muito legal, a oficina agrícola, e quem vai explicar melhor para a gente sobre esse local, sobre as atividades que são feitas aqui, é o pastor Luiz Carlos. Pastor, boa tarde, conta para a gente quais são as atividades que vocês fazem aqui na Escolinha Agrícola. Nosso trabalho aqui com as crianças, ela envolve tanto o plantio de olerícolas,
que é a parte de alface, couve, cebolinha, essa parte de olerícolas menores. Também temos uma parte de criação de animais, como criação de minhoca, que é justamente nós produzimos o humus para fazer adubação e também o plantio nas bandejas. Também temos uma criação de aves, que justamente tiramos o esterco para fazer adubação na horta, e tudo eles participam de toda essa interação. Também temos a piscicultura, também tudo voltado para a instrução deles nessa área e trazer também uma consciência ecológica, que é um trabalho que nós fazemos tanto em sala de aula como aqui, ensinando eles a respeitarem o planeta, respeitarem as condições climáticas, quer dizer, aprender a lidar com essa questão e não ser somente um usuário, mas ser também aquele que planta, aquele que cuida e aquele que ama a natureza e aquilo que o sustenta. Obrigado então, viu, pastor Luiz, pelas informações. E como o pastor Luiz Carlos falou, né, as crianças aqui aprendem a plantar, aprendem a colher, aprendem a mexer com horta. E agora a gente vai conversar com duas crianças, a Laís e o Antony, que vão explicar melhor para a gente o que eles estavam fazendo aqui. Eu vi que vocês tiveram uma aula aqui, né, aprenderam a plantar. Me diz seu nome e sua idade. Meu nome é Laís e eu tenho 11 anos. Laís, o que você aprendeu aqui? Qual foi a plantinha que você aprendeu a plantar aqui? Cheiro verde, pepino, alface, cebolinha, quiabo, cheiro verde também E que outras atividades vocês fazem aqui quando vocês chegam? Além da plantação, o que vocês fazem aqui? A gente tira as cebolinhas que já estão velhas, também limpamos os canteiros e molhamos as plantas. Isso aí. Antony, conta pra gente também você, quais são as atividades que vocês fazem aqui? O que você mais gosta de fazer? Estudar, a gente acabou de plantar cheiro verde, a gente planta tomate, cebolinha, macaxeira, cuida dos peixes e a galinha, as minhocas. E também tem a hora de brincar e a hora do recreio. E a gente estuda muito. São muitas coisas, para você ver, né? Como são muitas coisas que as crianças fazem aqui nesse instituto, nesse grupo Resgate. E justamente por ser tão rico, né, de atividades, a gente vai voltar a falar com o Anderson, que vai explicar melhor para a gente. Anderson, se eu quiser participar desse projeto, se eu quiser participar do Grupo Resgate, como que eu faço? Então, é só nos procurar, nós temos a página no Instagram, que é o gruporesgate.ong. E como é um trabalho 100% voluntário, nós estamos sempre de portas abertas para receber. Então é só nos procurar através do telefone que está aparecendo aqui na sua tela, né, falar com a gente, pois nós necessitamos diariamente de lanches, né, pois nós temos aulas pela manhã e pela tarde, servimos o lanche, onde esses lanches provêm de doações. Nós necessitamos de cadernos, de lápis, borracha, lápis de cera, né? Em geral todo o material escolar. E também convidamos você que trabalha com crianças, que faz teatro, desenho, tem algumas atividades voluntárias, né, que é bem extensa e quiser vir nos conhecer, fazer um dia social com as nossas crianças aqui do projeto da nossa comunidade, nós estamos de portas abertas para receber a cada um de vocês com muito amor e muito carinho. Muito obrigado, então, Anderson, pelas suas informações. Hoje o Fala Comunidade veio aqui para São José de Ribamar. Nós viemos conhecer aqui o Grupo Resgate. Vocês viram o tanto de atividades que eles fazem aqui e o quanto eles transformam a realidade dessa comunidade, das crianças. A gente viu ali a Laís e o Antony dizendo que aprendem muitas coisas, né? Então, para você ver como é muito interessante a gente ter iniciativas que transformem a realidade em cada uma dessas comunidades. E a gente lembra que se você tiver uma iniciativa tão legal quanto essa, que ajude a mudar um pouco a realidade social das pessoas do seu bairro, você pode entrar em contato com a gente através dos nossos canais, nosso e-mail, nosso WhatsApp. Quem sabe na semana que vem é o seu projeto que aparece aqui na tela do Fala Comunidade. A gente fica por aqui, até semana que vem. Bela iniciativa, parabéns a todos do Grupo Resgate, que fica em São José de Ribamar.
Bom, JTV UFMA fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, os quadros, entrevistas, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também um resumo das principais notícias do dia nos destaques JTV UFMA às 18h15. Um ótimo início de semana para você. Tchau, tchau.